Boas pessoal, como estão? Ora, o vídeo de hoje é uma reflexão sobre o estado da comunicação social em Portugal e eu acho que todos nós temos vindo a fazer a reflexão nos últimos dias porque o estado da comunicação social obriga-nos a isso, pelo menos as últimas notícias, a forma como têm sido noticiados vários acontecimentos, não só sobre o Chega, mas em relação a outros partidos, obriga-nos a isso. Como vocês sabem, 55 milhões de euros dos vossos impostos vão ser dados à comunicação social por parte deste governo e eu acho que isto merece reflexão. Porque na altura, quando o governo de António Costa fez esta entrega de capital à comunicação social, toda a gente criticou. Foi, portanto, uma compra da comunicação social. Mas hoje, as mesmas pessoas que criticaram essa mesma compra e que votaram na AD ou estão neste momento a apoiar a AD, não estão a fazer essa crítica ao governo de Luís Montenegro. Curiosamente, eu gostaria de perguntar então às pessoas que votaram na AD se votaram nisto, se sabiam que estavam a votar nisto. A grande maioria provavelmente não estaria a votar nisto. Mas é o que está a acontecer, é o que vai ser feito. É uma compra por parte do atual governo da comunicação social, daquilo que é o quarto poder, e eu tenho muita pena que várias pessoas do espaço centro-direita não entendam que não dá para confiar na comunicação social. Como eu disse bem neste tweet, se vocês ainda se acreditam na comunicação social, tenho pena de vocês. Porque se vocês acham que estas últimas notícias, o timing destas notícias não tem sido feito a dedo, estão enganados. Se acham que efetivamente não existem encomendas de artigos, estão enganados. E se acham que neste momento a comunicação social é inevitavelmente ou perfeitamente imparcial e que não tem qualquer tipo de agenda, nem que seja só ideológica, em alguns casos, também estão enganados. Existe agenda, existem pressões, existem também financiamentos que ajudam a agenda das pessoas que pagam ou que pelo menos facilitam este capital para este mesmo setor. É um setor como qualquer outro. Infelizmente ou felizmente para nós, no futuro, é um setor que depende do Estado e, portanto, não é viável do ponto de vista financeiro. Quer isto dizer que, se algum dia a direita chegar ao poder, tem o poder nas mãos de tirar o financiamento do Estado, que está a ser feito de forma artificial, que não deveria existir, a um setor que não é viável, que não é sustentável, é um setor que já não depende de si próprio para existir. É um setor que depende do Estado e, por vezes, até de grandes capitais privados para existir. Quer isto dizer, então, que no dia em que a direita lá chegar, podemos efetivamente fazer com que muitos destes órgãos fechem portas, como já deviam ter fechado há imenso tempo. Eu fiz neste artigo uma declaração disso mesmo. Se estes órgãos de comunicação social não são sustentáveis através das publicidades, através do financiamento privado, então devem fechar, porque eu, enquanto contribuinte, não tenho que ser obrigado a pagar pelos serviços desta malta que eu simplesmente não vejo. Se eu quisesse ver, pagaria. E isso é evidenciado, por exemplo, em canais descentralizados de partilha de informação. Temos em Portugal uma rede de canais de partilha de informação descentralizada, por exemplo, no YouTube e também até noutras redes sociais como o Twitter ou o Instagram. Se as pessoas gostam, vão e até muitas das vezes financiam com doações e, portanto, existe essa sustentação. No caso da comunicação social, está a ser paga na casa dos milhões de euros para um serviço que não é sustentável. As pessoas não querem ver este mesmo serviço. Mesmo assim, são obrigadas a pagar por ele. Como é que este serviço ajudaria Portugal? Eu não acho que seja estratégico para o país termos uma comunicação social que coloca comentadores com agendas ideológicas a formatar a opinião pública. Eu não acho que seja do interesse nacional do país que exista um claro enviesamento na forma como as notícias são divulgadas. É do interesse não do país, mas sim do sistema político que usa o Estado como uma arma de tirar os dinheiros dos contribuintes para este mesmo setor, ou seja, usa o Estado como um meio para forçar essa mesma transferência de capital, mesmo que este setor não seja viável. Portanto, não é do interesse nacional, é do interesse do sistema político. E, portanto, se é do interesse do sistema político, da mesma forma que aconteceu na pandemia, na mesma forma que António Costa teve que dar este dinheiro para este quarto setor, ou quarto poder, que justificou muitas das ações feitas pelo governo na pandemia, que sustenta a credibilidade em partidos como o PS e o PSD, então agora Luís Montenegro vê-se no mesmo lugar a fazer exatamente a mesma coisa e até com mais dinheiro. Porquê? Porque sabe que neste momento a comunicação social é comprável, está decrépita, basta um governo antissistema lá chegar e muitos destes jornais vão fechar portas e, portanto, estão dispostos a vergar-se e nota-se claramente um enviesamento. Por exemplo, existiu uma notícia em relação a um dirigente do PS em Valongo que foi apanhado num alegado caso ilegal. Essa notícia foi relegada e foi coberta por um gestor do McDonald's, mas
era do PS. Se fosse alguém do Chega, ninguém diria um gestor do McDonald's. Foi coberta, e enquanto isso colocaram uma má relação ou uma relação tóxica entre dois membros de base do partido Chega, como se isso fosse mais importante do que um caso de alegada corrupção ou suposta corrupção. Isso é completamente desproporcional. É completamente desproporcional colocarem uma notícia que, para todos os efeitos, já tinha sido desmentida sobre o deputado Pedro Pessanha, que não só já tinha sido desmentida em 2023, mas as pessoas que fizeram essa mesma queixa nem sequer são, neste momento, contactáveis, não estão contactáveis, já foram identificadas, mas nem sequer são contactáveis porque estão fugidas. A polícia não consegue falar com eles porque desapareceram. Portanto, demonstra a credibilidade destas mesmas acusações essas sem qualquer tipo de evidência ou facto, única e exclusivamente para destruir a vida política de um deputado. E vemos que esse caso fez manchetes, vemos que esse caso esteve na berra do dia, nas redes sociais, contas com milhares de seguidores para fazerem likes nesta onda de crítica ao Chega, partilharam sem saber se era verdade e, portanto, continuaram a alimentar esta narrativa sobre o Chega, de descredibilização do Chega. Já para não falar dos casos do Parlamento, quando tentaram pintar as críticas do Chega a Isabel Moreira, a uma deputada do PS que é invisual, quando foi a Isabel Moreira, que também já tem casos não só de insultos, mas daquilo que ela chama de bullying a deputados do Chega. E, portanto, tentaram reconfigurar aqui a verdade, mentindo, mas ninguém acha que isto, efetivamente, se souber da realidade dos factos, ninguém acha que isto é por acaso. Isto não é por acaso, tem uma agenda, tem um propósito, tem enfraquecimento de um partido que cresceu bastante nos últimos tempos e que vai contra os interesses quer de PS, quer de PSD, quer dessa comunicação social. Para todos os efeitos, quer gostem do Chega ou não. Para todos os efeitos, então, temos essas elites com essa visão de ameaça e, portanto, estão a utilizar o quarto poder da comunicação social desta mesma forma e tudo isto ajuda a descredibilizar ainda mais a comunicação social. Eu acho que a pandemia deu uma tacada forte na credibilidade da comunicação social e eu acho que estes casos estão a ajudar a descredibilizar ainda mais a comunicação social. Eu acredito que provavelmente a base do Chega é a mais fiel em relação a outros partidos, talvez a par de uma base como a do PCP, talvez, embora tenha diminuído por causa da questão da idade, a base do Chega é muito forte em termos de juventude. Eu acho que toda esta campanha não vai ter o efeito a médio prazo que pensaram que iria ter. Eu acho que o Chega, para todos os efeitos, vai continuar na mesma zona dos votos que teve em 2024 em condições normais, portanto, a não ser que existam outros factos, quer que aumentem, quer que diminuam, pode acontecer. E eu acho que esta campanha da comunicação social não vai contribuir para uma descida de 3, 4 pontos percentuais do Chega. Na verdade, o que pode acontecer é várias pessoas, ao perceberem que existe aqui um padrão de falta de credibilidade e de falta de imparcialidade, até podem ajudar o Chega a consolidar ainda mais a sua base. Se existir uma boa comunicação para demonstrar a falta de credibilidade dessa mesma comunicação social, nomeadamente ao reportar certos factos, como nos últimos dias, nomeadamente na incoerência que temos num governo atual como o do PSD, que neste momento contrata para, ou chama para secretário de Estado, alguém que fez 200 mil euros de ajudos com uma empresa de Montenegro, por exemplo, no passado. Portanto, existe aqui uma incoerência, porque como é que estas pessoas estão a ser promovidas, estão a ser protegidas por PS ou PSD? O caso do PS, então, é escabroso. Como é que o PS continua a ter um voto que seja depois do caso da Casa Pia? Para mim, é inconcebível. E o Chega pode literalmente dizer, num caso do PS são promovidos, no PSD são protegidos, no nosso caso do Chega são removidos. Se o Chega tiver essa comunicação, se o Chega conseguir demonstrar à população que todos os humanos, todos os políticos falham, os diferentes partidos é que reagem de maneiras diferentes a essa falha, no caso do Sócrates também é outro caso, foi ele que saiu, não foi expulso. Então o Chega consegue ganhar com isso, porque qualquer pessoa percebe que nenhum político é perfeito, todos os políticos são suscetíveis ao erro, simplesmente diferentes partidos lidam de diferentes formas com os políticos, e o Chega pode-se distinguir nesse mesmo sentido. E portanto eu acho que esta campanha da comunicação social não vai ter os efeitos desejados, embora apenas nos ajude a confirmar aquilo que já sabíamos, que existe um desespero brutal nesta mesma classe. É uma classe que está em vias de extinção, é uma classe que só sobrevive através dos impostos coercivos à população, que em condições normais não consumiriam nem financiariam os seus projetos. Portanto, por hoje é tudo, meus caros. Deixem like, partilhem e comentem a vossa opinião sobre este mesmo assunto e
De resto, vocês já sabem. Viva Portugal, viva Cristo Rei!